TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, começa agora o programa plenário da cidade e a gente recebe hoje aqui no estúdio da TV Câmara Fortaleza o cientista político Cleiton Monte. Seja bem-vindo, Cleiton. A gente vai começar esse plenário da cidade falando sobre um assunto atual e também de muito interesse, eu acho, que não só para os funcionários aqui da Câmara Municipal, como de toda a população, que é a Escola do Parlamento. Perfeito. Obrigado novamente, Clarice, estar aqui com você, com o seu público, falando de temas muito importantes, não apenas para Fortaleza, mas de certa forma para o estado do Ceará. A Escola do Parlamento ela é fundamental, né? Por quê? Porque a maioria dos temas que são tratados no Legislativo são temas complexos, principalmente quando se refere de uma cidade com múltiplas demandas como Fortaleza. Então, você não pode, quando a gente fala sobre planejamento urbano, quando a gente está discutindo meio ambiente, economia popular, você não pode tratar esses temas com amadorismo, de forma simplificada. Isso exige qualificação, isso exige estudo, exige um diálogo com as universidades. Então, a Escola do Parlamento, a meu ver, ela foi um grande acerto. Por quê? Porque ela permite essa ponte entre o legislativo, e aí você coloca os vereadores, os assessores técnicos, os assessores da casa, todo o corpo da instituição em contato permanente com o que há de mais atual, de mais sofisticado e nas mais diferentes áreas. Então, assim, a Escola do Parlamento, que foi criada há pouco tempo, ela já está realizando aquilo que, no início, quando ela foi criada, a mesa diretora propôs. Eu lembro de uma fala do presidente Gardel Rolim, que ele disse que justamente isso, olha, o objetivo da Escola do Parlamento, da minha gestão, falando do início da gestão dele, é justamente trazer a escola, aproximar o legislativo dos grandes temas da cidade. Então, é isso que ele se propõe e eu acredito que é essa a ideia e já vem iniciando esse debate de uma forma muito produtiva. Cleiton, para quem não sabe, né? A Escola do Parlamento, ela se propõe também a dar muitos cursos e palestras, né, dos mais variados temas. E, como você falou, começou faz pouco tempo, mas já tivemos várias palestras, isso, né, aqui Isso, só vou dar aqui só algumas que eu já vi, né, assim, na divulgação. Nós já tivemos palestras sobre violência contra a mulher, sobre conscientização acerca do autismo. Nós vamos ter agora, iniciar um curso sobre o plano diretor participativo da cidade. Então, só para você ver os temas de altíssima relevância que eles estão sendo desenvolvidos na Escola do Parlamento. E a programação, o objetivo da coordenação da escola é ampliar esses debates, trazer mais cursos, trazer mais palestras, até porque a Escola do Parlamento, Clarissa, ela é filiada a Associação Nacional de Escolas do Legislativo. Então você pode, coisa interessante, você pode ter um curso oferecido aqui em Fortaleza, sendo ministrado por um professor de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, essa é a ideia do conhecimento, que ele possa irradiar dos mais diferentes pontos e possa chegar não apenas no Legislativo, como você bem destacou. A ideia da Escola do Parlamento é que ele possa ser também um espaço de qualificação da população. Você tem a população se aproximando do parlamento a partir da sua escola do Legislativo. Também é interessante, né, a Escola do Parlamento se propor a trazer os melhores especialistas de cada área que é estudada, né, isso, Cleiton? Isso. E assim, já que às vezes não dá para trazer um especialista do Sul diretamente para cá, mas tem a possibilidade de fazer de forma remota também, né? Porque a experiência da pandemia, Clarice, ela demonstrou, principalmente na área de qualificação, educação, formação, de que a gente não pode ficar circunscrito aos modelos presenciais. Isso já é uma realidade, já era, na verdade. Mas ficou bem mais forte, eu acho que a né? pandemia, ela impulsionou o processo. Então, assim, você pode fazer um curso de qualificação com professores de São Paulo,
de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da mesma forma que eles também podem fazer com a gente. Sim. Você pode ter um curso em Mato Grosso, pode ter um curso no Paraná com professores do Ceará. Isso já acontece, essa troca já acontece. O que é que a gente pode aproveitar dessa troca para o legislativo, que aí é o tema que a gente está tratando aqui? Porque, por exemplo, pegando o plano diretor, que é a grande discussão do momento, esse plano diretor, que é o debate sobre a cidade de Fortaleza que a gente quer para os próximos 10 anos, esse debate ele fica mais qualificado quando você tem essa atmosfera de troca de experiências. Então você tem especialistas, você tem gestores, você tem técnicos, parlamentares até de outros municípios, Clarice, que podem intervir. Então, é esse debate que a gente precisa para lá, quando a gente tiver o resultado, quando realmente for apresentado o plano diretor participativo, ele seja um plano que realmente reflita a realidade da cidade e reflita o que de mais moderno a gente tem em termos de legislação e de conhecimento científico na área. E aí, quando eu falei assim de trazer pessoas do Sul, do Sudeste, de outras regiões, nós temos pessoas tão qualificadas, sim, ou até, às vezes, melhores. Sim, mas é porque, em relação, por exemplo, ao plano diretor, você estava falando até anteriormente, que é muito interessante na escola ter essa troca, né? Existe essa troca entre os especialistas. E aí se cresce, se aprende muito mais. Tanto que um dos objetivos da escola, que eu achei bem interessante, quero até parabenizar a coordenação da Escola do Parlamento, de filiar a Escola do Parlamento à Associação Nacional de Escolas do Legislativo, que é justamente para permitir esse compartilhamento, porque você tem assim, por exemplo, você tem num estado especialista sobre planejamento urbano, desenvolvimento ambiental, no outro você não tem. Então, há a possibilidade de ter essa troca. Você estava falando nos bastidores de Belo Horizonte, Belo Horizonte, que é um caso considerado pela academia, considerado pelos gestores como um caso de sucesso de plano diretor participativo. Nós, aqui na Câmara Municipal, nós vamos ter técnicos que participaram da construção do plano diretor participativo de Belo Horizonte, falando sobre a experiência em Fortaleza. Então, assim, a gente vai poder beber dessa fonte. E, claro, óbvio que são realidades diferentes, Belo Horizonte e Fortaleza, mas a gente pode aprender com o que eles fizeram, como foi que eles resolveram determinados problemas, como saneamento, como é que eles resolveram questão relacionada a resíduos sólidos, como é que eles resolveram empreendedorismo. E a gente aprende e adapta à nossa realidade. Eu penso que esse é o sentido de uma boa política. Com certeza, perfeito. Cleiton, eu queria que você comentasse aqui com a gente também qual a avaliação que a gente pode fazer agora nesses, já passaram, né, os primeiros meses do ano, já dá para a gente ter uma avaliação da nova mesa diretora aqui da Câmara Municipal. Pronto. Eu acho, Clarice, primeiro, é sempre uma avaliação preliminar, porque agora a gente estava nesse período de 100 dias, né, avaliar os 100 dias do governo do Estado, do governo federal, eu falava muito, né, na imprensa, gente, sempre é preliminar porque 100 dias é apenas uma amostra, né? Mas pegando aqui a mesa diretora da Câmara, o que é que eu percebo? Primeiro, uma busca de dialogar com as lideranças, né? Todos os meses, nesses meses, desde que a nova mesa diretora ela tomou posse, todos os meses nós tivemos reuniões do Colégio de Líderes. Para quem está nos acompanhando, o que é o Colégio de Líderes? O Colégio de Líderes é um dispositivo que que é regimental da Câmara Municipal, que serve para que as decisões da mesa diretora elas sejam realizadas de comum acordo com os líderes de todos os partidos, inclusive da base, da oposição. Então você dá mais legitimidade, você dá mais pluralidade. Então essa ideia de pluralidade eu acho que é muito importante, é uma das marcas. A mesa diretora também está investindo nessa questão da escola do parlamento que a gente está falando, então me parece que uma das bandeiras, né? Uma das prioridades, não apenas de discurso, mas já está mostrando isso, e já começou também a dar os primeiros passos no planejamento da Central da Cidadania itinerante, né, sem fazer essa questão nos bairros. Mas eu penso que a grande marca nesse primeiro momento é o diálogo. A gente viu isso em votações importantes, como, por exemplo, na questão da taxa do lixo, na discussão sobre a rede das escolas, dos empréstimos, da prefeitura. Em todos esses debates, que são debates polêmicos, que são debates que têm uma alta carga de embate entre governo e oposição,
um esforço da mesa diretora de estabelecer essa ponte, inclusive com a oposição, né? A gente vê parlamentares da oposição dando depoimentos de que conseguem um diálogo com a mesa diretora, conseguem conversar, conseguem fazer com que a sua voz, as suas medidas sejam debatidas. Eu acredito que isso é muito importante para o andamento da casa. Não tem como, né, caminhar sem diálogo. Não tem como caminhar sem diálogo, mas a gente vive, Clarice, num momento da democracia brasileira em que muitas vezes o diálogo ele é bloqueado. Você pensa diferente de mim, o que é que eu vou me afastar de você, vou anular qualquer tipo de contato com você. E, por incrível que pareça, isso acontece em vários legislativos. Então, o que é que acontece? Há certos movimentos de isolamento de vozes da oposição, de encastelamento de nomes da base aliada, né? Por isso que eu estou chamando a atenção do diálogo, porque ao examinar os legislativos, eu faço isso por dever de ofício, eu acompanho, né? Isso que você está sempre aqui, para mostrar tudo que você já pesquisou e estudou. Eu faço parte do Observatório do Legislativo, que a gente troca experiências sobre como se dá o desenvolvimento de câmaras municipais e de assembleias no Brasil como um todo. Então, a gente vê que há esse movimento de... a gente pode dizer assim, mas institucionalmente é obrigação do presidente ouvir a oposição, mas isso não acontece em outras câmaras municipais. Então, quando acontece, quando acontece, bom. A gente tem que saudar, é importante. É importante louvar. Né? Claro que existe a correlação de forças, né? É uma casa política, então aqueles partidos que têm maioria, eles acabam encaminhando de forma mais ágil as suas demandas, óbvio. Mas a oposição tem que ser uma voz ativa no parlamento. Isso é bom até para o governo, Clarice. Eu já até escrevi sobre isso. Dizer assim, mas uma oposição forte derruba, fragiliza uma gestão. Isso eu penso ao contrário. Uma oposição forte, ela fortalece. Por quê? Porque quando você tem uma base aliada muito inflada e que muitas vezes não faz críticas, né, com certos receios, a oposição vai apontar críticas, uma oposição construtiva, propositiva, assim, olha, esse projeto aqui, esse eixo aqui, ele não condiz com a realidade da minha região da cidade, ele pode ser aperfeiçoado. Isso melhora a política, isso melhora a legislação. Então, por isso que eu acredito que uma oposição construtiva, propositiva, que esteja realmente dentro dos canais institucionais, ela pode dar uma contribuição assim fantástica. A história da Câmara Municipal demonstra isso. Quando você tem oposições fortalecidas, a gente for pegar a história aqui da Câmara, se você pega quais são os momentos que você tem oposições fortalecidas, essas oposições, elas conseguem produzir também legislações muito eficientes e que impactam na sociedade. Perfeito, Cleiton. Vou fazer agora um rápido intervalo, mas a gente volta com o plenário da cidade para conversar ainda mais. E aí tem um assunto também interessante. Vamos falar sobre o PIB, viu? É já já. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente Vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-Presidente Vereador Paulo Martins, PDT. Segundo Vice-Presidente Vereador Renan Colares, PDT. Terceira Vice-Presidente Vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro Secretário Vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo Secretário Vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira Secretária Vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira Suplente Vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo Suplente Vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira Suplente Vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa voz, nossa fortaleza. Plenário da cidade de volta e hoje entrevistando o cientista político Cleiton Monte. Cleiton, no primeiro bloco a gente conversou, a gente cedeu assim a sua avaliação, né, desses primeiros dias, comecinho do ano aí da mesa diretora. Falamos também sobre a importância da escola do parlamento, né? E eu queria agora nesse segundo bloco que a gente falasse sobre um outro tema. Foi interessante um levantamento recente que colocou Fortaleza, né, a capital cearense, como o maior PIB do Nordeste. Isso. O que a gente avalia com Perfeito. isso?
esse levantamento, Fortaleza tinha conquistado isso, digamos assim, esse número em 2021, 2022 foi confirmado, né? Esses dados de 2023 é sobre 2022, superando Salvador, que durante muito tempo foi a cidade com maior geração de riquezas do Norte e Nordeste. Isso significa que a cidade de Fortaleza é uma cidade que concentra, principalmente do ponto de vista de serviços, um volume muito grande, circula por aqui um volume muito substancial de recursos, de investimentos, de arrecadação, né? E nós temos potencial de um crescimento ainda maior, né? Nós estamos numa conexão, numa zona de conexão de internet, nós estamos próximos da Europa, nós estamos conquistando mais voos internacionais, nós temos programas de empreendedorismo. Eu acredito que o que falta, Clarice, quem está nos acompanhando, é a distribuição dessa riqueza, né? Nós conseguimos gerar riqueza, nós conseguimos produzir, nós somos destaque, mas ao mesmo tempo Fortaleza tem um índice muito elevado de pobreza, de miséria, de pessoas vivendo em insegurança alimentar. Ainda tem uma desigualdade muito grande, gritante, né? Então, assim, o maior desafio de todas as gestões, não é só do município, não, município, estado, governo federal, legislativo, é encontrar formas de reduzir. Quem anda por Fortaleza sabe disso, né? Quem circula pelos mais de 120 bairros sabe disso, sabe que nós temos essas desigualdades. Então você tem regiões que têm uma qualidade de vida, um índice salarial bem satisfatório, né? Assim, bem considerável, e outras que o desenvolvimento humano da região é baixíssimo. É pobreza extrema. Pobreza extrema, é miséria, é insegurança alimentar. Então, assim, e nós já sabemos quais são essas regiões, né? Assim, já há um mapeamento, onde estão as regiões mais empobrecidas da cidade, né? Então, a ideia é que essas regiões, e eu acho interessante, tem uma fala recente do prefeito informando que mais de 90% das obras da prefeitura estavam acontecendo naquele momento em bairros da periferia. Sim. Eu acho isso aí fantástico. Por quê? Porque é como se fosse uma sinalização da gestão de que a periferia passa a ser a prioridade da administração e passa a ter um olhar especial em termos de infraestrutura, de políticas, que é isso que tem que acontecer. O foco mais direcionado para quem mais direcionado precisa, nos bairros, né? das periferias. Então, assim, vamos atrair investimentos privados. E por que esses investimentos privados, ao invés, por exemplo, bancos, indústrias, mercado de capitais, indústria de tecnologia, ao invés deles ficarem no circuito Aldeota, Praia de Iracema, por que nós não conseguimos captar esses recursos e levá-los a serem instalados em regiões da periferia, como o Grande Bom Jardim, né, como a Grande Parangaba, como a Grande Messejana, que são regiões que têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo, desemprego elevado, as condições de vida são mais precárias. Então, eu acho que quando a gente fala de PIB de Fortaleza, que é o que a gente está colocando, nós temos uma riqueza, mas essa riqueza ela é concentrada. Isso não sou eu que está dizendo, isso aí são dados do IBGE, são dados da Fundação Getúlio Vargas, são dados inclusive do próprio governo, a partir do Instituto IPES. Mas o nosso desafio, enquanto governo, enquanto sociedade, é encontrar formas de reduzir esse fosso que praticamente separa aqueles que têm uma renda muito elevada na cidade de Fortaleza e aqueles que não têm sequer o que comer, não conseguem realizar as refeições diárias. Eu acho que, enquanto sociedade, essa deve ser a nossa meta. Entrevistando uma das pessoas que organiza ali, que são responsáveis pelo plano diretor, por exemplo, da cidade, foi falado que uma das metas, um dos objetivos principais exatamente do plano diretor, de fazer esse estudo, esse levantamento, esse diagnóstico da capital cearense, é diminuir as desigualdades, né? E tem que ser, perfeito. Né? E teve uma reunião na Câmara, Clarissa, entre o núcleo gestor do plano participativo e os vereadores,
e eu acompanhei, praticamente todos os vereadores que participaram dessa audiência, eles chamaram a atenção disso, né? Que o plano diretor, a meta do plano diretor deve ser reduzir desigualdades. E quando a gente fala de desigualdades, não são só desigualdades sociais, são desigualdades de oportunidade, desigualdade de gênero, desigualdades raciais, né? Essas desigualdades que existem na cidade, elas devem contar com políticas planejadas. Aí a gente volta para o começo da nossa conversa, a Escola do Parlamento. O que é a Escola do Parlamento? A Escola do Parlamento é uma instituição que vai pensar essa realidade com especialista, vai pensar de uma forma técnica. Claro, tem um componente político, mas esse componente político ele pode ser também atrelado a um debate técnico para que ele possa ser mais efetivo. Então, por exemplo, você pegar um especialista que tem muitos anos de pesquisa na área de insegurança alimentar, ele tem que estar dentro do plano diretor, ele tem que discutir. Por quê? Porque ele vai, a partir do conhecimento dele e do conhecimento dos técnicos e dos parlamentares, saber qual é a melhor forma de se lidar com insegurança alimentar nas diferentes bairros de Fortaleza, porque são realidades diferentes, né? Então, a discussão basicamente é essa, e eu acredito que esse deve ser o encontro de todos os gestores, independente de partido, de ser base, oposição, porque é isso que vai impactar na vida das pessoas, ou seja, gerar renda. A cidade para frente. É isso que vai criar desenvolvimento. Cleiton, muito obrigada pela sua participação. Quero você de volta aqui mais vezes para a gente conversar, fazer esse balanço geral aí do que acontece aqui no plenário e do que acontece na cidade, né? Com certeza. Eu que agradeço novamente estar aqui discutindo com você. A gente apenas pincela algumas coisas, a gente sabe que são debates muito, muito amplos, mas eu tenho certeza que voltaremos aqui novamente e vamos discutir aí o que realmente é pauta, não apenas na Câmara Municipal, porque a Câmara ela reflete o que é pauta na sociedade, né? É isso. Obrigada. Você acompanhou o plenário da cidade com o cientista político Cleiton Monte. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. Até a próxima. Show de bola, Cleiton. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.